Olá! Nessa videoaula nós daremos seguimento aos estudos sobre linguística aplicada com enfoque em pesquisas recentes nessa área do conhecimento. A gente tinha feito uma organização da disciplina em blocos, e nesse bloco 3 o objetivo é vocês conhecerem algumas pesquisas dentro da área de linguística aplicada que têm sido desenvolvidas e divulgadas nos últimos anos, nos anos mais recentes. Eu deixei para vocês no Moodle 2 textos, um trabalho de 2018 e um outro de 2019. Para que não sobrecarreguem muito vocês, nesse finalzinho aí de semestre, nós vamos enfocar somente esse primeiro texto, as práticas discursivas translinguageiras, transculturais e decoloniais, e as visibilidades e invisibilidades das identidades performativas dos sujeitos na sala de aula de língua portuguesa adicional em contexto transfronteiriço do autor Henrique Rodrigues Leroy. Esse segundo texto vai ficar então como uma leitura complementar para vocês. É um texto também bastante importante, escrita em ensino de língua portuguesa e formação do professor, do autor Sandoval Nonato Gomes Santos. Então também recomendo fortemente a leitura desse artigo. Eu tinha selecionado esses 2 textos, porque cada um deles fala sobre o contexto de ensino de língua portuguesa, mas o primeiro é língua portuguesa como língua adicional e o segundo, língua portuguesa como língua materna, E aí o curso de vocês, sendo licenciatura em língua portuguesa, com enfoque no ensino, dessa língua como língua estrangeira, ou adicional, é que eu optei por focar esse primeiro texto. Mas, enfim, vocês têm aí ótimos textos, que podem complementar aí o conhecimento de vocês. E vocês fiquem também livres, para buscarem nos periódicos online vários outros trabalhos, pesquisas recentes da área da linguística aplicada. A linguística aplicada, como vocês já vêm descobrindo nos blocos anteriores, não se restringe somente à questão do ensino, mas o estudo da linguagem como prática social. Então isso ultrapassa o contexto de ensino. Nós vimos textos no bloco 2, que tratavam dessa questão para além da questão do ensino. E é isso, essa divisão que eu fiz em blocos, nesse bloco 3, vem no sentido de divulgar entre vocês pesquisas recentes, na área de linguística aplicada, e aí o enfoque na questão do ensino por conta de vocês estarem cursando uma licenciatura, E esse texto em especial do Henrique Leroy traz conceitos muito importantes, e transgressores para a gente pensar a linguagem, Então, nosso objetivo também nessa disciplina é ampliar a concepção de língua e linguagem de vocês. Eu acho que a gente vem fazendo esse trabalho desde o bloco 1, falando aí do campo da linguística aplicada e como ele vem se consolidando ao longo das décadas. Pensamos linguagem também no bloco 2, ao falarmos sobre políticas linguísticas, e agora aqui com esse texto vocês vão ver que a gente extrapola bastante uma concepção de linguagem muito fechadinha, Quando a gente pensa em translinguagem, em transculturação, em decolonialidade. Então, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre quem é o Henrique Leroy.
e a fotinha dele. Ele é professor adjunto da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Linguística Aplicada. E aí, pensando em Linguística Aplicada dentro do contexto de ensino de língua portuguesa adicional e língua portuguesa materna. Então, ele tem outros trabalhos que vocês também podem buscar, né, para pensar também língua materna. Ele é licenciado em Letras pela UFMG e mestre em Estudos de Linguagem pelo Cefet de Minas Gerais, doutor em Letras na área de Concentração, Linguagens e Sociedade na UniOeste do Paraná. Na UFMG ele é professor do programa de mestrado profissional em Letras, com a área de Concentração, Linguagens e Letramentos, e também coordena o programa de iniciação à formação docente, nível mestrado e doutorado, língua portuguesa adicional e a área de língua inglesa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da UFMG. Atua na área de linguística aplicada crítica, com ênfase nos temas ensino, aprendizagem e avaliação em português, né, língua adicional, português, língua materna e língua inglesa, nas perspectivas críticas dos estudos decoloniais e das epistemologias do Sul, na formação crítica de professores, nos letramentos críticos e nas políticas linguísticas. Então, ele vem trabalhando dentro dessas áreas aí, que é o nosso foco de estudo, né? Desde nosso primeiro bloco a gente vem falando sobre essa questão, né, de olhar para novas epistemologias, né, e pensar a linguística aplicada de forma crítica. Primeiro, trazer um pouquinho para vocês sobre o contexto, né, do trabalho, né, nesse artigo. Ele fala do contexto de sala de aula de língua portuguesa adicional na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que é onde ele trabalhava, né, antes de ir para a UFMG. Então, lá ele trabalhava como professor de língua portuguesa adicional, ele é um professor brasileiro, né, e ele trabalhava com aprendizes de países hispânicos e francófonos da América Latina e do Caribe. Então, a UNILA recebe, né, estudantes de diversos países, né, da América Latina. Então, a gente tem lá falantes, né, de língua espanhola, além da língua portuguesa, ele fala também, né, de falantes de língua francesa. Enfim, então, é um contexto de fronteira, né, um contexto que ele vai chamar de transfronteiriço. A universidade está localizada na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, nessa fronteira, né, uma tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai. Conta com 20 nacionalidades latino-americanas e caribenhas, então é um rico espaço acadêmico latino-americano e caribenho fronteiriço, que possibilita a gente refletir, pensar e habitar a América Latina por meio de outros teóricos, né, que não os canônicos, senão os europeus, né, mas teóricos estudiosos que também vieram do sul, né, desse sul global, que muitos autores chamam também, que tem como cerne das suas pesquisas os estudos nesse sentido do sulear, né, em oposição ao nortear. E aí eu trago também um pouquinho dessa definição de sulear do Paulo Freire. O objetivo do artigo é refletir sobre como as práticas translíngues, as transculturalidades e os estudos decoloniais estão manifestados na sala de aula de português como língua adicional e como tais manifestações podem visibilizar ou invisibilizar as identidades performativas dos alunos e do professor em contexto transfronteiriço. Então, é bom a gente ter bem definido aqui esse objetivo, né? Ele vai mostrar vários diálogos em que essas práticas translíngues, né, acontecem, que essas transculturalidades são construídas dentro dessa sala de aula de língua portuguesa como língua adicional. Então, primeiro, o que é língua adicional, né? Não sei se vocês conhecem esse conceito de língua adicional. É um conceito antigo, não é recente, apesar dele
está sendo incorporado, né, nos discursos dentro da área de ensino-aprendizagem de línguas, mas ele vem lá de 2009, de Schlatter e Garcês, é um termo que foi adotado por eles para expressar que essa língua, né, que não é a materna, pode nos pertencer, né? Ela não é estrangeira para nós. Então, estou estudando língua inglesa, e aí eu vou chamar essa língua inglesa de língua adicional, que eu vou estar adicionando ao meu repertório linguístico, né? Não é uma língua estrangeira, eu vou me apropriar e tornar minha essa língua, tornar os registros linguísticos, né, dessa língua pertencentes ao meu repertório. Então, os estudantes que escolhem adicionar, né, uma língua aos seus repertórios linguísticos idiosincráticos têm como objetivo fazer o uso, né, desses registros em suas práticas sociais. Então, não é algo estrangeiro. Então, por isso se fala em língua adicional, né? Então, é um termo que traz essa conceituação, essa concepção. A visão desse termo valoriza a comunicação transnacional, isto é, aquela que transcende as fronteiras nacionais e que visam a inclusão cidadã para a justiça social, fazendo com que as dicotomias nativo, estrangeiro ou primeira, segunda língua percam seus significados. Então, se eu estou incluindo uma determinada língua ao meu repertório linguístico, adicionando isso, né, às minhas práticas sociais envolvendo linguagem, não faz mais sentido falar em língua materna, língua estrangeira, né, primeira língua, segunda língua, porque todos os registros vão compor esse repertório que eu vou lançar mão a partir das interações em que eu vou me engajar. Esclarecendo também o que é esse sulear, né, de onde vem essa palavra sulear. Então, Freire usou esse termo decolonial, sulear, em referência ao termo nortear, por uma questão ideológica mesmo, né? Então, a sua orientação começa pelo sul, pelo local de onde viemos, sinalizando que o conhecimento também pode partir do sul para o norte. Então, é nesse sentido de decolonizar, né? Descolonizar o conhecimento, né? E tem essa orientação política mesmo, né? Porque nortear é sempre uma referência ao norte, né, global, pensando as grandes potências ou os grandes centros de produção de conhecimento como se eles fossem os únicos legítimos, né, legitimados a pensar linguagem, a pensar, né, os estudos científicos. E não, a gente também produz ciência no sul, né, a gente também produz muito conhecimento no local, né, onde a gente está. Então, por isso se fala, né, em sulear dentro dos estudos da linguística aplicada crítica. E aí, o que seria o contexto transfronteiriço, né, que o autor fala já no título? Pereira Carneiro discute os conceitos de regiões transfronteiriças e transfronteirizações como conceitos em construção. O primeiro seria caracterizado pela porosidade existente nas regiões entre dois ou mais países, onde a abertura prevalece sobre o fechamento, sendo então um lugar vivo, dinâmico e complexo, que prepara o terreno para os processos de transfronteirizações, quando seus habitantes transcendem as fronteiras, valorizando e incorporando em suas estratégias de vida hábitos que já não podem mais ser limitados a um país ou outro. Então, transfronteiriço para pensar, né, que essas fronteiras elas não são, vamos dizer, muros erguidos, né? É um lugar muito fluido. Então, ele está falando de uma sala de aula de língua portuguesa adicional, ali onde estão presentes, né, estudantes de variadas nacionalidades da América Latina,
um contexto, né, que faz fronteira, em que o Brasil faz fronteira com a Argentina e Paraguai. Então, ali as pessoas transitam, né, nessa fronteira. Então, não é uma fronteira fechada, né, a abertura prevalece sobre o fechamento. Então, é um lugar vivo, dinâmico. As línguas que são faladas, né, nesse contexto transitam também de forma fluida e dinâmica, né? A cultura, os hábitos também não são muito delimitados, né? Isso é um hábito cultural desse país, não. As pessoas como estão transitando, né, nessa fronteira, não dá para delimitar de onde, né, é um determinado hábito, porque está tudo muito interligado, né, muito fluido, muito dinâmico e muito complexo. Então, por isso o termo transfronteiriço, que está em construção, é isso, né? Essa fronteira, ela não está separadinha, né? Não está fechada, está em constante construção e reconstrução. E aí eu destaco alguns outros, né, construtos teóricos importantes nesse trabalho do Leroy. Primeiro, falar um pouquinho sobre as práticas translíngues, depois a gente vai falar sobre transculturação, pensamento liminar e identidade performativa. E aí eu trago como exemplo um diálogo, né, da sala de aula que ele analisa. Primeiro, né, o termo translíngue para Canagarajá significa a possibilidade que temos de fazer uso de variados recursos linguísticos e semióticos em nossas práticas locais visando a comunicação. Então, pensando nesse contexto transfronteiriço, né? Ali as pessoas fazem o uso de variados recursos linguísticos de, vamos dizer, línguas diferentes, né? Então, recursos linguísticos e semióticos, né? Isso envolve gestualidades, né? Vestuário, a forma como as pessoas portam, né? Se portam corporalmente e tudo mais. Isso também é linguagem. E todos esses recursos, eles não têm uma territorialidade específica, né? Então, posso ter recursos ali que seria da chamada língua portuguesa, ou da língua espanhola, ou da língua francesa, né? Pensando em outros estudantes que vêm de outros países da América Latina, mas ali, principalmente prevalecendo, né, o português e o espanhol. E aí, pensando dessa forma, né, nessas práticas linguísticas, translíngues, a gente rompe com uma concepção que é muito colonial, né? A gente rompe com esse status quo colonizador e dominante, predominante, e monolíngue, no que se refere às linguagens e às políticas e ideologias que as definem. Então, não dá para pensar nesse contexto em língua como algo separado, né? Em um contexto monolíngue, porque é isso, nesses espaços de fronteira coexistem várias línguas, né? Não uma só, né? Então, são práticas que não são monolíngues, mas translíngues, coexistindo aí variados recursos linguísticos e semióticos. Seguindo essa mudança de paradigma linguístico e também político, ideológico, Garcia e Way constroem o que chamam de translinguagens. Então, para eles, as translinguagens são manifestadas quando um sujeito faz uso de todo o seu repertório linguístico, não se importando se ele estará se comunicando no que culturalmente, politicamente e socialmente convencionou se chamar de língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, língua portuguesa, etc. Então, esse construto traz a ideia de que não sabemos uma língua totalmente. O que sabemos ou possuímos são repertórios dessas línguas. E para a gente pensar no contexto global, né, não somente de fronteiras, pensando na globalização, que a gente já discutiu, né, pensando nos fluxos, né, que a internet permite, né, as migrações, e aí não só a movimentação das pessoas nos espaços, mas as movimentações, né, os fluxos
que acontecem de forma virtual, né, via internet, a gente tem no nosso repertório linguístico não só a língua portuguesa, não só recursos linguísticos da língua portuguesa, mas também de várias outras línguas, né? Se você sabe um pouco de inglês, um pouco de espanhol, a gente também carrega esse repertório linguístico que é muito variado. E aí, nesses contextos de fronteira, isso é muito mais forte, né? E aí, depende se eu estou falando em uma língua ou outra, porque eu estou fazendo uso de translinguagens, né? Então, na sala de aula, como a gente vai ver no excerto que eu trouxe para vocês, os estudantes usam recursos do espanhol, do português, né? Então, está presente essa prática translíngue de forma muito forte nesses espaços. Aqui em Goiânia mesmo, se vocês já tiveram contato com os projetos, né, da professora Suelene, que envolve o ensino de língua portuguesa para os haitianos, né, vocês devem perceber isso, né, coexiste ali práticas linguísticas que vão além, né, do português, ainda que seja ensino de língua portuguesa, mas os falantes que estão presentes ali não são só falantes de português, né? Os estudantes são falantes de francês ou às vezes inglês, né? Então, há essa coexistência de registros linguísticos variados. E aí essa ideia do trans, né, desse prefixo trans, nos remete ao ir além do construto mono, né, monolíngue, estanque e não dinâmico das linguagens, né, porque língua não é estática, né, língua é movimento. Ir além também do bilinguismo e multilinguismo, que consideram as línguas como dois ou mais sistemas autônomos, separados, segmentados e não dinâmicos. Então, esse conceito de translinguagem não é o mesmo que bilinguismo ou multilinguismo, né? O bilinguismo ou multilinguismo ainda carrega uma concepção muito tradicional de língua, né? Ainda vê língua como um sistema separado, né? Autônomo. E aí isso está muito mais casado com a ideia de língua estrangeira, né? Então, se aprende uma determinada língua, eu só sei uma língua quando eu paro de falar a minha língua materna, né? Então, as línguas são bem separadinhas. Saber várias línguas é saber de forma separada, né? Me comunicar de forma separada em cada uma dessas línguas. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, né? Em translinguagem. A translinguagem se refere a essa prática que não é nova, porque isso sempre aconteceu, né? É uma outra forma de pensar a linguagem, né? Que é perceber como que a linguagem funciona, né? Como que as pessoas transitam nos espaços de forma a utilizar, né, registros linguísticos variados, né? Vão lançando mão do seu repertório conforme as necessidades, conforme as interações que as pessoas vão se engajando. Um outro conceito importante é o conceito de transculturalidade, né? Então, nesse espaço de sala de aula de língua portuguesa adicional, contexto transfronteiriço, também vão entrar, né, em contato variadas manifestações culturais. A transculturação não é simplesmente uma adaptação passiva a um padrão local cultural estático, né? Porque cultura também não é estática. A transculturação dissolve diferenças para criar novas realidades. Então, o contato que se estabelece ali entre estudantes brasileiros, estudantes colombianos, equatorianos, enfim, de variadas nacionalidades, né, da América Latina, vai proporcionar esse espaço da transculturação. Então, a transculturação é um espaço que cria uma nova realidade, porque nenhuma parte da equação é vista como estática ou dominante, mas operando dentro de uma rede dinâmica de transformações culturais. Então, nas interações em que essas pessoas de diversas nacionalidades
interagem, um outro espaço se constrói, né? E aí se dá aí um concerto transgressivo na sala de aula, que outros autores vão chamar de entrelugar ou uma terceira margem, mas todos esses conceitos estão aí dialogando com a ideia de transculturação. Então, tomando como base a saída dos alunos não brasileiros de seus países para virem estudar na UNILA, o transcultural é o ponto onde a interação entre diferentes culturas podem transcender não somente suas extremidades, mas também seus interiores, criando terceiros lugares, terceiras margens e entre lugares, dando lugar a um novo espaço cultural. Então, se cria um novo espaço cultural quando todos esses estudantes interagem entre si. Um outro conceito que o autor traz, né, para dialogar, para pensar as translinguagens e a transculturação é a noção de pensamento liminar ou transfronteiriço de Mignolo. Segundo Mignolo, a transculturação envolve o pensamento liminar ou fronteiriço e a colonialidade. O autor vê o pensamento liminar como o pensamento concebido fora das fronteiras do sistema mundial moderno colonial e como o pensamento entre duas línguas e suas relações históricas. Então, em um contexto de interação como esse, né, que é descrito no trabalho, uma sala de aula de língua portuguesa adicional em região de fronteira, uma outra língua se estabelece politicamente como uma maneira de romper com os projetos globais para desenvolver um outro pensamento, um entrelugar, uma terceira margem. Então, quando esses estudantes, né, de variadas nacionalidades e o professor, né, interagem nessa sala de aula, cada uma lançando mão de seu repertório, né, contendo ali recursos de variadas línguas, se cria uma outra língua, né, um outro pensamento, um terceiro lugar, né? Essa outra língua que caracteriza a terceira margem tem o objetivo de descolonizar os saberes intelectuais dominantes, incluindo as linguagens. Então, é quebrar com esse paradigma de língua separadinha, né? Como se cada uma estivesse numa caixinha, diferente da ideia de bilinguismo, multilinguismo. Não, há ali uma integração de todas essas partes, criando algo novo, né? Um novo pensamento. O Mignolo chama isso também de esse pensar entre línguas de bilinguajar. Para ele, bilinguajar é uma forma de viver entre duas ou mais línguas, de existir, de lutar, de se estabelecer politicamente, de sobreviver e de permanecer em um mundo ditado por um sistema colonial moderno. Então, é a partir dessa posição liminar ou fronteiriça, né, e transcultural de práticas sociais e ações entre duas línguas, pensando aí em português e espanhol, né, que é o que prevalece, os registros linguísticos dessas duas línguas, que não são mais estáticas ou vinculadas a uma identidade nacional, é que surge o que Garcia e Way chamam de translinguagem. Então, nesse contato, né, entre diferentes culturas, diferentes línguas, né, não se tem um mais um, né, pelo contrário, não é a somatória de duas línguas, né, tem-se uma terceira língua, né, um novo pensamento transfronteiriço, e aí a partir dessa construção, dessa posição fronteiriça e transcultural é que surgem as práticas translingües, né, as translinguagens. E aí todos esses conceitos, né, eles podem estimular as possíveis visibilidades das identidades performativas, né, dos sujeitos nessa sala de aula de língua portuguesa como língua
adicional em contexto transfronteiriço. Então, recordando aqui o objetivo do autor, né? O Leroy está falando, né? Está dizendo que nesse trabalho dele, ele vai refletir sobre como essas práticas translingües, né, que ele identifica como práticas translingües, como as transculturalidades que se constroem nesse contexto e os estudos decoloniais estão manifestados na sala de aula e como que essas manifestações visibilizam ou invisibilizam as identidades performativas dos alunos e do professor, né, nesse contexto. E ele vai mostrar que pensar a linguagem dessa forma, né, refletindo sobre como a linguagem funciona nesse contexto, as identidades desses estudantes são visibilizadas, né? Então, vou mostrar para vocês um diálogo em que ele mostra isso, né? E aí, aqui ele tem uma perspectiva de linguagem performativa, né? Ele traz Pinto. Então, Pinto propõe reutilizar o conceito de identidades não fixas e não pré-estabelecidas, justamente, né? As identidades desses estudantes não são identidades que são pré-estabelecidas, elas são construídas nesse espaço, né? Nessa interação com essas pessoas de diferentes nacionalidades, por meio da linguagem, né? Essas identidades elas vão ser constituídas nas e pelas práticas discursivas, sendo performadas pelos sujeitos. Então, ela pensa em um conceito de identidade linguística mais abrangente, né? Pensa em um conceito que ela chama de identidade performativa. Então, ela sugere, né, o deslocamento da ideia de identidade linguística para o conceito de identidade performativa, porque a ideia da concepção de linguagem performativa pressupõe esse entendimento, né, de que as identidades não são estáticas, não são predadas, né, não são fixas, elas são construídas na interação. E aí, trazendo aí um pouquinho sobre essa análise que ele faz, né, então eu tirei aqui, né, somente um excerto para vocês visualizarem como que essas práticas translingües acontecem. Então, a análise que ele faz, situando, né, vocês, recai sobre textos orais produzidos pelos alunos das disciplinas de língua portuguesa adicional dos níveis básico. Os estudantes do nível básico tiveram que apresentar uma comunicação oral sobre o documentário A Última Guerra do Prata, que versa sobre a Guerra do Paraguai. Documentário que foi um instrumento de geração dos registros para esta pesquisa. Então, a turma do nível básico foi dividida em 4 grupos. Cada grupo representando um país envolvido na Guerra do Paraguai, e aí cada grupo deveria falar sobre a perspectiva do país que ele representaria, bem como sobre o conteúdo de algum episódio do documentário. Então, para vocês verem, é uma aula de língua portuguesa e o objetivo é o ensino da língua portuguesa, mas como língua adicional, não como língua estrangeira, né? Os alunos estão produzindo ali, né, se comunicando e vão lançando mão do repertório linguístico que eles têm, aprendendo, né, a língua portuguesa a partir da visualização desse documentário e a partir da discussão sobre esse documentário. O grupo 1 falou sobre a perspectiva uruguaia, sobre o que foi dito no primeiro episódio, né, do documentário. O grupo 2 falou sobre a perspectiva paraguaia e sobre o conteúdo do segundo episódio. O grupo 3 falou sobre a perspectiva argentina e sobre o que foi dito no terceiro episódio, enquanto o grupo 4 falou sobre a perspectiva brasileira e sobre o conteúdo do quarto episódio. Para os alunos que não eram de nacionalidades envolvidas no conflito, foi pedido que eles expusessem sobre algum outro conflito que o seu país vivenciou com o outro e que opinassem sobre a Guerra do Paraguai. Então, situando aí, né, o contexto dos diálogos que o autor vai analisar. Então, eu trouxe aqui só um excerto.
O excerto aqui foi produzido pelo professor brasileiro, né, o professor Leroy, pelo aluno equatoriano do curso de Engenharia Civil e pela aluna equatoriana do curso de Biotecnologia. Então é isso, é uma universidade ali que tem vários cursos, mas os alunos estão cursando português, né? E aí não são divididos por curso, né? Então tem alunos de variados cursos que são oferecidos na universidade. Então o aluno equatoriano diz o seguinte: eu só vou dar minha perspectiva desde o ponto de vista do Equador. Equador não se intervino nesta guerra. Equador formou uma quádrupla aliança. Equador só isso, mas não intervino. Aí o professor, quádrupla, mas com quem? O aluno equatoriano. Era uma aliança que tinha Latinoamérica. Professor, outra guerra isso, né? Aluno equatoriano, não, a Guerra del Plata. E o professor, teve alguma guerra que o Equador apoiou a Colômbia contra o Peru? Ou vice-versa, Peru e Equador contra a Colômbia? Daí a aluna equatoriana, né? Entre uma outra aluna. Colômbia roubou nosso território. Peru roubou nosso território. Então, é um pequeno excerto, né, de um diálogo em que o aluno equatoriano vai dar a sua perspectiva, né, do seu país, Equador, na Guerra do Paraguai. Então, foi pedido, né, aos alunos que não fossem argentinos, paraguaios e uruguaios, que são os países envolvidos, né, relacionassem a Guerra do Paraguai com o seu país ou que também falassem de outras guerras vivenciadas por seu país. Então, esse conflito ele envolveu diretamente 4 países: Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Então, não envolveu o Equador. E aí, os 3 primeiros países formaram uma tríplice aliança contra o Paraguai. Então, esse é vamos dizer, a história oficial, né? Foram envolvidos esses 4 países e essa tríplice aliança, né, formada por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. O aluno equatoriano ele está falando sobre a perspectiva do Equador na guerra, né, que foi o que foi pedido pelo professor. E de acordo com ele, o Equador formou uma quádrupla aliança com os países que já compunham a tríplice aliança, isso é, com a Argentina, com o Brasil e com o Uruguai. Mas ao dar essa informação, o aluno fez uso de todo o seu repertório linguístico. Então, vocês viram lá, né? Tem palavras, expressões, ora em língua portuguesa, ora em língua espanhola, e isso caracteriza a translinguagem, né? De que fala Garcia Yuey, e o pensamento fronteiriço ou liminar do miolo, que são os conceitos que a gente viu ali atrás. Então, esse diálogo mostra muito bem, né, como que a linguagem vai funcionar nessa sala de aula, né, em que os estudantes vão lançando mão dos recursos linguísticos que eles têm, né? É uma aula de língua portuguesa adicional, mas os alunos ali são falantes de espanhol, né, de variados países. Então, coexistem ali, né, registros do espanhol e do português e culturas diferentes, né? Então, perspectivas diferentes sobre o mesmo evento que estava sendo discutido. Então, ali, né, esse pensamento liminar que se constrói se dá uma vez que pensar, viver e habitar entre essas línguas diferentes é uma forma de resistência ao discurso colonizador, né, dominante, monolíngue, né? Então, vocês já devem ter ouvido, né, em outros momentos, não pode falar a sua língua materna aqui, é uma aula de língua estrangeira, né? Vamos cortar o seu português, porque você está aprendendo inglês, ou porque você está aprendendo espanhol. Então, é uma outra perspectiva, né, do que é língua,
e linguagem, do que é ensino de línguas, né? E essa perspectiva é uma perspectiva colonizadora. E pensar, né, o contexto de ensino de línguas a partir dessa concepção da translinguagem é muito diferente, né? É, ao mesmo tempo, uma forma de lutar também pelo empoderamento das vozes marginalizadas do Sul, né? Esses estudantes que são estudantes oriundos de contextos marginalizados, se a gente pensar, né, no Sul global, né, na América Latina. E é interessante, né, como dizia também, notar que o aluno, por meio da sua translinguagem, traz um dado novo transcultural para todos ali na sala de aula, inclusive o professor. O professor fica questionando, mas está falando de outra guerra, né? Então, esse dado novo, quando ele fala que o Equador formou uma quádrupla aliança, né, reflete nesse transcultural, justamente pelo fato de ele advir do contato do aluno equatoriano com um tema que envolvia outras culturas, como as paraguaias, brasileiras, uruguaias e argentinas. Percebem esse contato? E aí, ao fazer o uso do seu repertório translingüe, o aluno está ali empoderando a sua voz equatoriana, até então ausente no discurso oficial sobre a guerra, né? Essa guerra del Plata. Ao enunciar e visibilizar a sua identidade equatoriana, ele produz efeitos que constroem aquilo que ele alega dizer em um ato de fala iterável, ritualizado, e isso fez com que ele resgatasse a sua voz, dando vida e visibilidade à sua identidade performativa. Então, ele marca ali a sua identidade equatoriana. Eu estou falando do meu ponto de vista enquanto equatoriano. Então, ele traz a sua cultura, o seu discurso, né? Ele não se mantém em silêncio, ele não é silenciado, né? Essa sua identidade, ela é construída na e pela sua prática translingüe nesse momento de sua fala, né? E ela não foi pré-concebida, né? Ele se engaja nessa interação e ele constrói essa sua identidade no e pelo seu discurso translingüe. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu trouxe um exemplo, né, da análise que o autor traz, e assim a gente finaliza aqui esse terceiro bloco. Na semana seguinte nós vamos para o último bloco, bloco 4. A gente vai falar sobre contexto de ensino ainda, né? Então, a gente veio de um caminho, assim, do mais geral, pensando a linguística aplicada como um campo de estudos, né, de forma mais ampla, e fomos afunilando para pensar os estudos da linguística aplicada com enfoque em ensino. Então, aqui no bloco 3, quis dar destaque para um trabalho que fala sobre o ensino de língua portuguesa como língua adicional, né? E aí vocês puderam conhecer esses conceitos aí de translinguagens, transculturação, pensamento liminar, identidade performativa. E no próximo bloco a gente vai tratar do contexto de ensino de língua portuguesa como língua materna, né? Então, vamos estudar um pouquinho sobre língua materna e pensar a prática, né? A prática, o ensino dessa língua em sala de aula, né? Por meio das sequências didáticas. Essa é a nossa última tarefa, né? O nosso último conteúdo. Um abraço.